terceiro semestre, segunda metade de 2012. Foi aí que, eu caí na real e eu vi que eu estava em Pokéscan. E também a partir daí, desse terceiro semestre, eu comecei a ver, visualizar, trabalhar melhor nesses recôncavos desta maravilhosa Terra, nesses misteriosos monstrinhos dessa galáxia que me deslumbra especificamente. A partir desse terceiro semestre, eu caí na real e eu vi que eu estava em Pokéscan. Então, foi aí, foi a partir daí que eu tive uma das minhas primeiras retrospectivas do curso, realmente. Porque então eu voltei nos cadernos do meu primeiro e do segundo semestre para ver, visualizar, adivinhar os líderes de ginásio que eu tinha combatido, os Pokémon que eu tinha visto no meu primeiro e segundo semestre. E também, juntamente aos Pokémon, eu evoluí e vi que, especificamente de novo para mim, Pokémon não é um desenho aparentemente infantil. Ok, o público-alvo desse desenho é o público infantil, mas Pokémon abrange muito mais do que somente a nossa infância, do que somente esse público, que especificamente ainda dizendo para mim, Pokémon é sim um desenho, mas que me faz observar, que me faz querer almejar algo mais na vida real, na realidade nua e crua em que vivemos. Tudo tem um porquê, desde que se encontre a verdadeira razão de ser. Por isso eu comparei palavras com Pokémon, letras com ataques de Pokémon e por aí vai. Bem-vindos vocês então à Cidade Nevros, cidade de introdução à literatura brasileira, da qual no respectivo semestre tivemos 2 professores, 2 líderes de ginásio. Podemos olhá-la como nacionalidade ou cor local, já que é literatura brasileira. Cor local é um contexto de literatura. Ou também podemos olhar a cultura e a nossa cultura em específico em, em comparação. Eu estava pensando em paragonismo de italiano. Está vendo? Os Pokémon italianos agora saem sem eu mandar igual os Pokémon espanhóis saíam antigamente mexicanos. É uma loucura. Mas nacionalidade podemos comparar a cultura e formas regionais também a cor local. Tipo de um Stunfisk de Nevros de Pokéspan, um Gastly de Nevros de Pokéspan, Zigzagoon, Zebstrika. E como é uma literatura brasileira, forma regional e cor local, temos um bloqueio ao externo. Tudo que é estrangeiro, tipo a nacionalidade, a cultura nacional é valorizada. E isso, por exemplo, devem ter alguns ataques de Pokémon com bloqueio ou alguns Pokémon com defesa maior, justamente por isso, por essa pegada de cor local, nacionalidade e cultura brasileira. Pokémon adaptáveis ao clima, sim, por causa da cor local, formas regionais que fazem o Pokémon, tipo um Executor de Alola, só
cresceu aquele tamanho de dragão por causa do clima de Alola, por causa do clima quente de dia e extremamente frio de noite, mas não. Eu acho que Ledrina ainda é mais frio do que toda a Alola. Pokémon nacionais, cor local e intrínsecos à nossa cultura. Pokémon que sabem os Pokémon tema, que por exemplo você pensa numa cidade brasileira, tipo São Paulo. Não, isso é que eu tô criando agora. Ou você pensa em Nevros. E qual Pokémon é específico de Nevros? Qual Pokémon só tem lá? É intrínseco. Não pode ser apartado da cidade. Toda vez que você pensa um, você relaciona com outro. Culturas locais, valorização dessa cultura, dessa nacionalidade. E como cultura é uma coisa totalmente, absurdamente normal, é o líder normal, Pokémon logicamente dos tipos normal, solo, porque o nosso solo, o nosso país, a nossa nação, a nossa cidade Nevros, voador ainda em contraposição ao solo também. E Pokémon que voador podem ser relacionados ao externo, bloqueio de externo. Então, especificamente nesta cidade, Pokémon de solo tem vantagem contra voador. Pode assistir. Pokémon de pedra, porque são intrínsecos à nossa cultura e também aqui pedra vale mais a essência do Pokémon, como já falamos há alguns semestres atrás, algumas cidades atrás. Pokémon de grama, porque a cor local, a literatura brasileira está se desenvolvendo. E, e novamente, esse critério igual quase todas as cidades, existe também na cidade Nevros Pokémon do tipo fada, espírito para alguns, Pokémon de fada e noturno são realmente totalmente alguns. Porque fada é um tipo que nos deslumbra e noturnos são tipos que escondem coisas. Então, deslumbrar, esconder, deslumbrar, eu acho que tem totalmente o mesmo nível de aparência na cidade Nefrospada e noturnos são alguns. Houveram choros e ranger de dentes. Mas como, Davi, você não sabe a regra gramática ainda se isso é plural ou singular? Quando é esse substantivo acrescido deste substantivo que é plural, mas o verbo sempre concorda com o sujeito, mas também essa pode ser uma frase gramatical, oração sem sujeito, oração assujeitada, desventuras em série do português, mas eu não sou Pokémon que tudo sabe. Pokémon é Pokémon, pessoas são pessoas e as árvores somos nós. Nós não sabemos tudo, nós somos humanos, nós cometemos erros. Desculpem. Houveram choros e ranger de dentes. Não houveram, mas eu
Eu também não penei nessa cidade Lercóvria de introdução à literatura portuguesa, mas esta cidade de introdução à literatura portuguesa enfadou-me um tanto quanto demais, porque por entre essas memórias, os fados, os fastídios, anseios da alma, desassossego, quem escreveu o livro do Desassossego? Fernando Pessoa e seus heterônimos. Até parece banda, conjunto musical, né? Pessoa e seus heterônimos. Mas eu acho que a literatura portuguesa não se resume só a Fernando Pessoa. Tem Camões, tem os Lusíadas, tem contos. Devem ter contos de navegação, de memória, também de fado, mas não é única exclusivamente pessoa. Se estivéssemos fazendo mestrado ou uma matéria específica, um estudo temático de linguística ou literatura, no qual temos o nome do autor, o nome da autora na matéria, tudo bem. Mas eu não gostei da matéria, claro, porque todo o meu semestre gostei, todos os meus semestres gostei, faria de novo se eu tivesse tempo, mas memória e os meus anos que não voltam mais, estamos em 2020, eu comecei o curso em 2011, mas levo isso no meu coração como anseio da minha alma. Mas eu gostei de estudar Pessoa, claro, mas um semestre só de Fernando Pessoa eu achei um tanto quanto demais. Aí você se pergunta, nessa multiplicidade de vozes, quem sou eu? Quem és tu? Quem somos nós? São heterônimos, não foi a pessoa que escreveu, foi a pessoa Ricardo Soares, Alberto Coelho, Lucas Simões. Aí aprendemos também personagens planos, que são aqueles rasos, aqueles personagens que não mudam. Também eu lembro de ter passado por uma aula dessa na minha literatura quando eu fazia na minha escola, eu acho que foi em 2010, e personagens circulares, aqueles que personagens circulares não são aqueles que fazem círculo, mas personagens circulares são aqueles que vão e voltam e caem no loop e te envolvem no texto. São personagens mais interessantes do que aqueles planos e rasos no nosso patamar. São personagens mais tipo, você não sabe, ninguém sabe o que eu fiz no verão passado. Aí vai esses anseios da alma, o verbo sempre concorda com o sujeito, aí vão esses anseios da alma, com o livro do Desassossego que o excelentíssimo Fernando Pessoa escreveu. É muito legal esse livro, mas, novamente falando um semestre inteiro sobre o Carlos, a líder como vai e volta e mesmo esse Pessoa e essa criação de heterônimos do Pessoa, Pessoa não sabe onde ele está, é líder temático, mas curiosamente ainda mesmo a líder utilizando Pokémon desses tipos, não foram catalogados o tipo
o tipo temático não foi catalogado na Pokédex. Mas eu acho que é por isso. Introdução à literatura portuguesa Cidade Lercófria e estudando somente Pessoa, única e exclusivamente não teve tanto critério para, por exemplo, nas frases do curso que tudo é abstração, realmente tudo foi abstração nessa cidade, mas eu não achei um critério mais criterioso para catalogar os Pokémon temáticos, como os noturnos que escondem alguma coisa, os heterônimos de pessoa. Eu quero ver a sua alma, eu te vejo, I see you, Avatar. Pokémon voador que voam, voam, sobem, sobem, se esvaem da gente. Água representando essa fluidez de cidade lercófria. Também a fluidez do mar, que trazem memórias, trazem fados, histórias de navegação. Pedra equivale à essência do Pokémon. Metal, porque heterônimo, quer queira, quer não, é uma criação sua. Você se decide escrever, se decide chamar, se decide psicografar o livro com tendo aquele outro nome, o Ricardo Soares, Roberto Brito, e também Pokémon normal, mas no caso são poucos Pokémon normal, por causa desse livro do Desassossego. E estou pensando agora, a partir desse livro do Desassossego, podiam ter Pokémon psíquico. E a partir desses heterônimos personagens circulares que vão, voltam, caem em terrenos abstratos, abstratórios, abstrativos de literatura, podiam ser venenosos que nos envenenam. Mas eu acho que, e daí também a iconologia do treinador por David Monfarazzi, eu acho que eu veria sim Pokémon venenoso na cidade Lercófria se eu me. Não é que eu não me interesse por Fernando Pessoa, mas esses heterônimos também, esse desassossego, me confundiram e eu busquei mais critério nesta cidade. Tanto é que o líder Tanto é que os Pokémon temáticos ainda não são catalogados na Pokédex. Mas são histórias que voltam e caem nos terrenos abstrativos, abstratórios, abstratários da boa e velha literatura. Cidade Shelly, cidade de Italiano 3, onde a naturalidade e os tempos verbais cresceram em nossos corações, que poético isto, para com o desenvolvimento de todo o italiano, do italiano da cidade Shelley, de Italiano 3. Desenvolvimento único e pessoal de seres onde vemos o desenvolvimento de Pokémon textos, Escola Pokémon também. Escola Pokémon é um espaço totalmente próprio para esse desenvolvimento e também podemos estudar mais sobre famílias Pokémon que também dialogam com esse desenvolvimento único e pessoal de seres os antigos corpos Pokémon da cidade Ledrina, fósseis, apesar de não existirem fósseis nessa cidade Shelly, não sei, reconhecimento e relações ecológicas de
Mais do que a vida surge do nada, a biogênese, mais do que a vida surge a partir de uma pré-antecessora, pleonasmo, a partir de uma antecessora biogênese. Relações ecológicas de simbiose, de um ajuda o outro e outro ajuda um não quer nada com o outro. Essas relações ecológicas de biologia, vai estudar biologia, amiga. A líder, logicamente, é do tipo grama, porque dialoga ainda mais com esse desenvolvimento do italiano. Pokémon tipo grama, que desenvolvem sigilo, que tem um corpo específico, iguais os corpos que podemos analisar os corpos da cidade Ledrina, Pokémon gelo, Pokémon que estão quase cristalizados, mas não são cristais. O tipo cristal vem logo mais. Spoiler! Pokémon do tipo água, a fluidez precisa de água para a planta se desenvolver. Pokémon sonoro que já foram catalogados textos ban na cidade 2 do italiano. Pokémon inseto, porque ainda isso, o italiano está crescendo em nossos corações. Aí tem também Pokémon psíquico que mexem com a cabeça, especificamente os tempos verbais mexeram muito com a minha cabeça, em específico neste semestre, especificamente nos italianos 3 e 4, no quarto foi pior também, porque foi um semestre onde eu fiz muitas matérias. Pokémon noturno que escondem alguma coisa, voador que se esvaem da gente, pedra e fantasma, ambos com o mesmo nível de aparência incomuns. Aqueles fantasmas e aquelas pedras que somente existem na cidade Shelly e por isso são incomuns. Você não vê tantas pedras, tantos fantasmas ao redor. Você tem que ir para a cidade Shelly para avistar cidade do italiano 3. L'Aquila, Introdução aos Estudos da Linguagem, onde podemos ver finalmente, observamos as diferenças entre estudos linguísticos mais relacionados à palavra e à biologia interna e os estudos da linguagem, relações abordadas também entre a palavra, mas não somente essas relações biológicas da cidade Shelley entre que se aportam entre a palavra e o treinador. Por isso, estudos da linguagem, o falante, o que o falante fala. O que o falante fala é bonito, né? É pleonasmo também. Estrutura e pagando entre essa estrutura e biologia e estrutura, vemos o fenótipo, que é a beleza externa da palavra, e o genótipo, a beleza interna da palavra do Pokémon, quais genes que o fazem ter aqueles tipos, aquele fenótipo, aqueles ataques, estrutura também interna do Pokémon de acordo com as árvores de Chomsky. Cidade Ledrina, estudos linguísticos, 2, mas não,
mas aqui não é somente os estudos linguísticos. Temos um plus estudos da linguagem como uma evolução do Pokémon, mas qual é o mais forte? Estudos da linguagem ou estudos linguísticos? Não sei, cada um tem os pontos fracos, os pontos fortes, vantagens, desvantagens. São bons para alguma coisa, ruins para outras. Não aqui em toda Pokéscan, por exemplo, com evolução, não, não queremos saber quais os Pokémon mais fortes. Se, por exemplo, um Mewtwo é mais forte que um Pikachu, mas um Pikachu, dependendo do contexto, pode ganhar de um Mewtwo, por exemplo. Temos os estudos mais aprofundados sobre Pokédex em geral. Quantos Pokémon existem, quais Pokémon evoluem por nível, evoluem por troca, por afinidade. Também temos o problema do ornitorrinco, que no fenótipo e no genótipo não é categorizado em o que é um ornitorrinco. É um pássaro, é um avião, não é um dito transformado, assim como o problema de dito, porque ele, com ataque e transformação, transforma no Pokémon que está olhando, e também mais ainda os ditos em Pokéscan. Alguns ditos em Pokéscan podem transformar no objeto que está olhando. Então, percebe como o Pokémon é de difícil categorização? Você pode categorizá-lo como um pássaro, mas ele não é um pássaro, ele era um dito metamorfoseado em um breviary, em uma suana. Aí, nessa cidade, estudaremos mais, aprendemos mais a ter, com também o problema do ornitorrinco, que a pessoa também. A pessoa, a gente é de difícil categorização, às vezes a gente parece ser misterioso, igual nebuloso, igual tipo fantasma, alegre, fluido, compassivo, como tipo água. Daí também esses líderes de ginásio que eu imaginei ser do tipo que veremos depois. Né? Mas também comunhão Pokémon treinador, treinador o seu Pokémon, também comunhão para ver quais Pokémon evoluem por afinidade. E essa líder, como acompanha essa fluidez, esse desenvolvimento dos estudos da linguagem, é do tipo água. Pokémon, logicamente, do tipo água normal, porque estudos são normais, o estudo é normal. Pedra vem de acordo com a essência, o que é intrínseco ao Pokémon, a natureza da espécie. Terrestre, quais solos possibilitam o maior ou menor estudo da linguagem na cidade Láquera? Metal, porque o estudo também, apesar de ser, além de ser normal, é uma criação humana. Você que matuta, você que pensa para fazer. Fada que nos deslumbram e me deslumbram especificamente, eu gosto muito do tipo também chamado tipo espírito, mas Pokémon Grama que dialoga também muito com esse desenvolvimento dos estudos da linguagem, estrutura, biologia, estrutura.
podem ser calmos e lentos, mas não tão lentos como a água, e também podem ser ardite rápidos, não tão rápidos como o fogo, raivosos. Venenosos são aqueles Pokémon que nos dão loop, inseto que está se formando, os estudos da linguagem em nossos corações. Que poético. Alguns fantasmas também que podem ter vindo da antiga cidade Ominas, também, mas não são os incomuns fantasmas de Cidade Macler, por exemplo, são alguns. Esses fantasmas podem perambular em toda a Pokéstone, mas apesar são alguns, com uma ressalva, são alguns na cidade Laquirana. Vemos muitos fantasmas em cidade Laquirana. Sim, vemos incomuns Pokémon psíquico na cidade Láquira, psíquico que somente estão na cidade, porque são mistérios Pokémon ainda. Coisa de fenótipo, genótipo e estudo da linguagem que não é mesmo que estudos linguísticos, poesia que não é mesmo que poema, o problema do ornitorrinco, o problema do dito. Toda vez que eu vejo essa cidade de Avalos, eu vou lembrar de Ruto, aquele Pokémon coruja, animal símbolo também do meu curso de letras. A cidade de introdução à análise do discurso nos convida a observar, nos convida a analisar mais criticamente, criteriosamente, o texto nas entrelinhas, que vão muito mais em conta do que a análise de frases soltas, das árvores de Chomsky, da cidade Ledrina. Analisando o texto nas entrelinhas, nos abstraímos com texto lido, texto visto e texto percebido, pois a partir da observação de que uma figura porta, de como ela está vestida, se ela está sentada em pé, sentando-se, qual animal ela leva consigo, se não leva nenhum. Tudo isso é, por exemplo, um texto de partida, e a partir desse texto não verbal especificamente, podemos chegar ao texto lido, texto verbal, a tradução das palavras, se a veste é fina, veste curta, se é um animal, se é um leão, se é um pássaro, se é um avião, o que é isto? Nem tudo é o que parece ser. Desafios podem te surpreender. Cuidado, pois nem tudo é o que parece ser. Nos toparemos com ilusões e verdades contidas no texto, verdades de Hescheren, que a partir de um texto, textos como organismos vivos são ilusórios. Eles podem nos fazer pensar em uma coisa, mas, na verdade, isso é o que eles querem que pensemos, porque eles podem, comparando mais especificamente aos Pokémon, eles podem fazer uma estratégia por trás que você não está vendo, igual um jogo de mágica, e pá! Choque do trovão. Depois eles te fazem você cair para trás. Te fazem você. Em espanhol, na língua espanhola, isso existe. Eu te falei para você
o que está no texto e o que se coloca nas entrelinhas do texto. A líder de ginásio, e especificamente aqui a mesma líder de Cidade Macler, de oficina de língua portuguesa, leitura e introdução de texto, nos falou um dia que um texto, por mais jornalístico que seja, não tem como o mesmo ser imparcial. Sempre tem alguma ideologia posta por trás, algum texto de partida que esse autor fez como fonte para beber e chegar ao texto de chegada, e então nenhum texto é imparcial. Todos têm uma ideologia por trás. E essas noções de contrato é muito interessante analisar, mas mais específica de quem gosta de letras, tipo eu amo letras, e quem fez a análise do discurso, muito bem por sinal, mas isso não é modéstia, eu gostei mesmo de fazer a matéria, gostei dessa líder de ginásio, também foi a mesma criteriosa daquela que me fez chorar em Cidade Macler, mas esse choro foi importante porque eu cresci, porque eu vi que, por exemplo, tá, Davi, você não escreve bem Choque do Trovão. Quem fala demais é monte a cavalo, querido. Mas essas noções de contrato, se vocês ficaram curiosos, descubram depois. Eu os convido a também fazer letras, mas eu sou suspeito para falar. Essa líder, logicamente, que tem Pokémon que nos convidam a brincar com a nossa mente, com o nosso intelecto. São Pokémon do tipo psíquico. Água também que acompanha a fluidez, a calmaria e às vezes raivez da água, também de turbação da tormenta. Pokémon do tipo fogo, ardite, Pokémon raivosos também, que acompanham o desenvolvimento do tipo grama, tipo pedra, aqueles que são essencialmente a essência do Pokémon. Pokémon terrestre, quais solos tem na análise do discurso, quais solos estão presentes na análise do discurso que nos levam para este ou aquele viés. Por exemplo, a análise do discurso francesa, linha do discurso também oposta à análise do discurso alemã, italiana. Tudo isso são coisas de análise do discurso mais específico do que estudamos, que quem faz letras estuda mais afinco isso. Pokémon voador que voam, voam, sobem, sobem e nos esvaem. Elétrico, porque a partir de, por exemplo, estamos lendo um texto mais choque do trovão e temos que contorná-lo, buscando atalhos ou buscando desafios para transpassarmos essa barreira, essas barreiras talvez ilusórias, talvez verdadeiras nos textos. Pokémon de fada e sonoro, mas curiosamente ambos os tipos são somente poucos. E eu não sei porque nessa cidade de Ávilos não temos o tipo sinistro ou pipipi, alerta de spoiler.
os Pokémon tipo Luciferino ou Apolinho, que também escondem alguma coisa por trás. Mas a partir dessas ilusões e verdades contidas no texto, o texto bonitinho, nem tudo é fácil, nem tudo. A coisa pode aparentar ser fácil, mas se você ler o texto, mas somente se você ler o texto mais de 10, mais de 20 vezes, vai descobrir que a pedra no caminho não era a pedra no caminho. Era muito mais do que pedra.